Bom dia, amados e amadas do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso estudo, ao estudo hoje que vai ser feito da Escola Dominical em Casa. Infelizmente, nós estamos juntos na igreja, em comunhão presencial, mas estamos juntos em comunhão espiritual. Vamos respeitar esse tempo, é um tempo de ficar em casa, é um tempo de se resguardar, é um tempo em que o Senhor preparou para que a gente estivesse em casa com proteção. Precisamos ser prudentes, precisamos respeitar as orientações das autoridades, as orientações médicas, para que a gente possa passar por esse período dessa doença, do coronavírus, né, Covid-19, com saúde, cuidando dos nossos idosos, cuidando das pessoas que têm uma imunidade menor, e a melhor maneira de fazer isso é nos resguardando, estando em casa. Então, que o Senhor possa nos fortalecer nesse período, possa cuidar da gente nesse período, e também nós possamos fazer a nossa parte, que é estudar a palavra, que é estar em comunhão com a família, em comunhão com as pessoas que nós amamos dentro da nossa casa, tendo um tempo de qualidade com elas, tendo um tempo especial e principalmente tendo um tempo com Deus, aprendendo mais com Deus, estando na sua presença, aprendendo também coisas novas. Aproveita para fazer um curso, aproveita para estudar mais, você sempre vai ganhar com isso, amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Pai, nós queremos, Pai, te louvar e engrandecer o teu santo nome, pela oportunidade que nós temos de aprender mais de ti, de poder estudar mais sobre ti, de ler a tua palavra, Pai, de falar, Senhor, da tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Espírito Santo, o Senhor nos abençoe nesse dia, abra nossa mente e os nossos corações para o estudar da tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa lição está baseada no livro da Igreja Metodista, um livro de escola dominical chamado Raízes da Nossa Fé. E a lição é Reino de Deus e Missão. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Reino de Deus. E essa lição está baseada, a lição 16 do livro Raízes da Nossa Fé, ela está baseada num texto conhecidíssimo de Atos, que é o texto de Atos 1, 6 e 8. O texto diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos que contextualizar essa narrativa de Atos, porque Atos é um livro que trata do caminhar dos discípulos após a ressurreição de Jesus. Ele abre o capítulo 1, os discípulos encontrando Jesus, e Jesus vai falar com eles sobre o que é o reino, sobre qual é a missão que eles possuem e por que eles devem continuar essa missão. Então, mas que missão é essa? Que missão a gente tem e que Jesus está transmitindo essa missão aos seus discípulos e discípulas e que chegou até nós hoje? A missão que a gente chama de Missio Dei é a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Deus tem uma missão? Sim, Ele escolheu ter a missão de salvar todos os seus filhos e filhas. Ele quer que todos os seus filhos e filhas sejam salvos. E porque Ele quer que todos os seus filhos e filhas sejam salvos, Ele mandou, ele mandou o seu único filho para que morresse por nós, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para cumprir a missão de Deus de trazer a salvação à terra. Essa é a missão de Jesus. Mas não é uma missão só de Jesus, é a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai como grande gerador, o Criador, aquele que fez todas as coisas. O Filho que tem dentro do processo da Missio Dei
é o que tem o processo de resgatar a humanidade do pecado, né? Ele paga o preço. O Jesus é o que paga o preço do nosso pecado. E o Espírito Santo como grande avivador, como grande incentivador, para que nós aceitemos a salvação, aceitemos o amor de Deus, né, que veio com a salvação, para que nós possamos caminhar e levar outros homens e mulheres a conhecer o amor de Deus, conhecer a salvação e assim estar junto com Ele após, no dia da nossa ressurreição, junto com Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo na eternidade. Essa é a missão de Deus, é a missão de trazer, né, de fazer com que o homem seja, todo homem, toda mulher seja salvo. E por que ele faz isso? Pelo amor que ele tem por nós. Simples assim. Deus nos amou tanto, 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 que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus cumpriu a parte dele na missão. O Espírito Santo cumpre a parte dele na missão, nos incentivando. E nós temos parte na missão, porque Deus nos chamou para cumprir a missão dele. Então você, eu e você, fazemos parte da missão de Deus. E estamos aqui porque o amamos. Primeiro porque fomos amados. Ele nos amou primeiro. E depois porque nós o amamos. Mas é interessante esse texto de Atos, porque a gente tem que lembrar que após a morte de Jesus, os discípulos, os apóstolos, os discípulos e discípulas, eles ficaram com medo. Eles tinham medo. Tinham medo de ser perseguidos, tinham medo de ser mortos, tinham medo de que acontecesse com eles o que aconteceu com Jesus, mesmo tendo visto Jesus após a sua ressurreição. Mesmo tendo visto que Jesus venceu a morte, eles continuavam com medo. Então Jesus se encontrou com eles até subir aos céus, se encontrou com ele algumas vezes, e neste texto especificamente, Jesus começa a falar do reino de Deus, falar das coisas do reino e de começar a entender e mostrar para os discípulos que eles faziam parte da missão e que eles estavam sendo chamados para cumprir esta missão. Então é muito importante a gente entender que você, eu e você, tanto quanto os discípulos, somos chamados a cumprir esta missão. Então Jesus estava falando do reino. Mas de que reino Jesus estava falando? A gente tem que lembrar que os judeus naquela época entendiam que o Messias ele viria para restaurar Israel. Mas não para restaurar Israel como nós entendemos, como hoje nós entendemos. Eles criam que restaurar Israel era vir um rei como Davi, guerreiro, forte, que vencia as batalhas e que ia destruir todos os reinos que estavam dominando Israel. E na época era Roma, eram os romanos que dominavam Israel. Então o Messias viria com um grande exército e que destruiria através da guerra, através da luta, o domínio do Império Romano. Essa era a crença dos discípulos. E aí eles fazem essa pergunta para Jesus, né? Logo no início ali, que se era o tempo da restauração de Israel. Tempo aí, tempo cronos, né? Não é o tempo, é o tempo aqui. Se era o tempo da terra, o tempo cronos, o tempo que a gente conta, se era naquele tempo, naqueles dias que Jesus ia restaurar Israel. E Jesus explica que o reino que ele vem trazer não é esse reino. É o reino de Deus, que é justiça, que é paz, que é amor. Então o reino de Deus, que é o reino que Jesus trouxe, que é o reino que vai ser instaurado, não é esse reino que a gente pensa que é o reino terreno, o reino daqui. É um reino eterno. E essa diferença entre os dois reinos, os discípulos e discípulas não tinham entendido. Eles não tinham entendido. Eles tinham entendido que Jesus, já que ressuscitou,
ele restauraria o reino de Davi. Ou seja, o Israel ia ter um novo rei, que seria Jesus. Esse novo rei ia trazer, alargar as fronteiras de Israel, trazer a paz a Israel, trazer prosperidade a Israel. E Jesus está dizendo, não, o meu reino é sim um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor, mas é o reino de Deus. E ele é feito para homens e mulheres que cumprem a vontade de Deus, né? Então, o reino, ele vai trazer sempre, o reino de Deus vai trazer sempre justiça, paz e alegria. Isso tudo vem do agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então, o reino já está aqui, porque quem tem o agir do Espírito Santo vive o reino de Deus, porque ele busca a justiça de Deus, ou seja, ele busca a vontade de Deus, ele tem paz em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento, e ele tem a alegria de saber que é amado, alegria de saber que o Senhor cuida dele, alegria de saber que Jesus pagou o alto preço e que nós fomos perdoados através do sangue de Jesus. Esse é o reino de Deus, o reino que nós devemos pregar. Não é um reino de batalha, de guerra, de luta entre nações. É um reino em que todo homem e toda mulher que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, todos têm direito à salvação, têm direito ao perdão dos pecados e têm direito à vida eterna. Esse é o reino que nós fomos chamados. Este é o reino que nós fomos chamados a divulgar, a propagar e a falar o tempo inteiro. É interessante que Jesus, ele continua, ele lança esse desafio. Ele fala assim para os seus discípulos, eu quero que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas testemunha do quê? Deste evangelho, desta pregação do reino, que é uma pregação muito maior do que um reino terreno. Mas é também uma pregação que pode levar à morte. Que morte? Que morte é essa? Jesus morreu e ressuscitou. Os discípulos sabiam. É a morte física? Sim. Mas não é só a morte física. É a morte para todas as coisas que impedem que o reino de Deus e a sua justiça sejam instalados aqui na terra. Então você não vai compactuar com injustiça, você não vai compactuar com raiva, com ódio, você não vai compactuar com situações que podem levar qualquer outro ser humano a situações de morte, ou seja, a situações em que coloquem em risco a vida, né, de outras pessoas. E Jesus chama ele chama os discípulos para anunciar esse evangelho. Ele chama os discípulos para pegar o reino, este reino que é justiça, que é paz e que é alegria. E é esse discípulo, e é esse chamado que chegou até nós hoje. Hoje nós somos chamados como Igreja de Cristo a pregar o evangelho, a ser testemunha de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É muito interessante que quando você vai lendo o livro de Atos 1, a continuação do livro de Atos 1, você vai perceber que logo em seguida Jesus sobe aos céus e os discípulos, ao invés de ficarem olhando lá para cima, são convidados a olhar, né, para cá e para baixo, e eles não ficam lá. Eles não ficam olhando, Jesus subiu, vamos esperar ele voltar. Eles não ficam parados, eles voltam, eles vão para Jerusalém e eles ficam esperando lá serem revestidos do poder do Espírito Santo, que é o que acontece. E eles, ao serem revestidos do poder do Espírito Santo, eles perdem o medo. Aquele medo do início, aquele medo de morrer, aquele medo de passar com Jesus, de ser preso, ser torturado, de ser morto, esse medo acaba. Não existe mais medo. E esse medo desapareceu por quê? Pela ação do Espírito Santo. E qual que a ação do Espírito Santo tem com isso?
O Espírito Santo dá certeza ao nosso coração e deu a certeza ao coração dos discípulos que eles eram amados por Deus, que Deus estaria com eles todo o tempo. E essa certeza deste amor, deste cuidado, fez com que eles perdessem o medo. Por isso que diz que o amor lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Para que a gente não tenha medo, para que a gente viva hoje a justiça, a paz e a alegria do reino de Deus. Hoje eu e você somos convidados a viver isso. E é interessante que você é convidado a viver sem medo e a viver sendo testemunha. Testemunha onde? A palavra já diz. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E a gente tem que entender o que é cada um desses. O reino, ele é propagado em Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? É aqui onde nós vivemos. É onde a nossa igreja está instalada, é no lugar próximo, é no lugar onde as pessoas te conhecem. As pessoas têm intimidade com você. As pessoas sabem quem você é, sabem o que você faz e sabem o que é que Cristo fez na vida de vocês. Judéia é Jerusalém, é todo e qualquer lugar onde você é conhecido, onde as pessoas te conhecem intimamente. Sua igreja, primeiro lugar, sua família. Sua primeira Jerusalém é sua família, sua casa, onde você tem que pregar o reino, onde você tem que ter testemunha de Jesus. Seu trabalho, sua escola, a igreja, onde você é conhecido, onde as pessoas têm intimidade com você. Essa é a sua Jerusalém. Judéia, na época de Jesus, era o estado, vamos dizer assim. Jerusalém era a cidade, a Judéia era o estado onde essa cidade estava localizada. Então você sai da amplitude do teu conhecimento, ou seja, daquelas pessoas que te conhecem, você amplia a tua área de atuação e vai ficar dentro de uma área maior. E aí são os espaços maiores, são os locais onde você tem outros irmãos e irmãs que vão estar falando da palavra. Pode ser uma outra igreja que esteja numa localidade próxima, num outro município, ou num outro bairro daqui de Nova Iguaçu, por exemplo. Vamos pensar assim, lembra que os discípulos, eles saíam de Jerusalém e eles iam ali para próximo, para os lugares próximos. Jesus mesmo mandou os discípulos pregar em cidades próximas, em locais em que eles não eram conhecidos. Então vamos pensar que você está em Nova Iguaçu, se aqui está a sua igreja, no centro de Nova Iguaçu, e você tem uma atividade, por exemplo, em Rancho Novo, na Igreja Metodista de Rancho Novo, você vai estar apoiando esse trabalho, você vai estar lá e você vai participar. Ou então você tem uma outra atividade, como já aconteceu aqui na igreja lá em Belfor Roxo, em outra cidade. Então não é onde é próximo a você, ou seja, é próximo, as pessoas têm a mesma cultura, falam as mesmas coisas, são conhecidos ali, têm o mesmo modo de vida, mas que você não tem proximidade, elas não te conhecem. Samaria onde? Samaria é um espaço geográfico muito maior. Mas Samaria representa também todos aqueles que são marginalizados, que estão à margem da tua vida. O que é isso, nós? Vamos lembrar? Samaria era um estado de Israel, fazia parte de Israel, mas era, vamos dizer assim, deixado de lado. Porque a Samaria, ela teve um tempo que teve uma grande miscigenação e ela teve muita influência de outros povos. E ela passou a ter costumes de outros povos. E os judeus não gostavam disso. Então os judeus discriminavam. Lembra de Jesus falando com a samaritana e que ele não deveria falar? Um judeu não falava com um samaritano. Um judeu considerava o samaritano impuro, porque ele não cumpria as regras da religião judaica, como os judeus faziam. E quando você vai para Samaria, você está indo para falar com comunidades que são
está sendo convidado a pregar para comunidades em que há problemas, em que as pessoas normalmente não iriam. Ah, Norma, eu não vou para esses lugares porque eu não tenho esse chamado. Tudo bem, mas você pode estar apoiando projetos. Então, por exemplo, existem projetos, vou falar um grupo com ciganos, que é um grupo que não conhece a palavra, um grupo marginalizado. Estou usando ciganos, que aqui até porque é um dos grupos, mas a gente pode falar de usuários de drogas, a gente pode falar das prostitutas, a gente pode falar de N grupos que a princípio são marginalizados. Mas eles são alcançados pelo amor de Deus. Todos eles têm a chance de conhecer o amor de Deus. E é isso que Deus quer. Por isso que a gente tem que pregar o reino, pregar a justiça. Pregar a justiça, a paz e a alegria que vem através do reino de Deus. E os confins da terra? Óbvio, são os locais em que são outros países, outros lugares em que você é chamado a pregar. Em locais em que a palavra de Deus ainda não chegou. Ah, Norma, mas eu não vou a esses lugares. Mas você não faz missão só indo. É importante a gente falar que missão se faz de 3 formas. Você pode fazer as 3. Você pode ter um chamado para fazer as 3, mas não necessariamente você fará as 3. Então, o que você pode fazer por missão? Em primeiro lugar, você pode orar. Você pode orar para que Deus mande trabalhadores para a colheita. Para que Ele mande os trabalhadores para que eles possam estar pregando a palavra em todos os lugares. Você pode orar por essas pessoas. Você pode contribuindo financeiramente para esses projetos missionários. E também você pode ir pessoalmente fazer isso. Você é chamado das 3 maneiras. E você pode atuar nas 3 maneiras, de acordo com o que o Espírito te direcionar. E ore por missões, porque isso é o que Deus quer. Ele quer cumprir a sua missão. E aí ele precisa de pessoas que estejam dispostas a cumpri-la. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Então, ser testemunha do Espírito é ser testemunha de Jesus através do Espírito Santo, é pregar o reino em todos os lugares. É pregar o reino em todo onde você estiver. É no ide, né? Ide pelo mundo, pregar o Evangelho. Eu gosto de dizer que é indo. À medida que eu estou caminhando no mundo, que eu estou fazendo as minhas coisas, que eu estou indo, eu estou pregando a palavra. Porque eu prego a palavra não só com as minhas palavras, com a minha boca, mas principalmente com as minhas ações. Então a gente precisa ouvir o Espírito Santo para cumprir essa missão. A gente precisa estar aberto ao Espírito Santo para cumprir essa missão. A gente precisa estar aberto ao Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo. E foi o agir do Espírito Santo que desceu nos discípulos em Pentecostes, que fez com que a missão de Deus nos alcançasse hoje, alcançasse a terra toda. Foi o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que a gente precisa ouvir para continuar o anúncio do reino. Anunciar o reino é missão minha, é missão sua, é missão de todos os discípulos e discípulas de Deus que fazem a sua vontade. Amém? Você, como tarefa, eu vou deixar para você pensar quais são os meios em que a nossa igreja pode pregar o reino. Quais os meios que a Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu pode se utilizar para pregar o reino? O que ela pode fazer para pregar o reino? Como é que a gente pode usar esses meios que você tem visto e conhecido para pregar a palavra de Deus? Então faça o seguinte, deixe seu comentário, fale um pouco sobre o que você entendeu da lição, fale se você gostou desse modelo e abençoe a sua igreja, abençoe as pessoas que vão estar ouvindo e vendo esse vídeo com o seu testemunho, tá? A igreja abriu um canal no YouTube, peço que você se inscreva nesse canal, peço que você divulgue esse canal para que nós possamos fazer a vontade de Deus aqui na Terra, em tempos de coronavírus, mas em casa,
mas juntos pelo amor de Deus. Amém? Um beijo no seu coração e até semana que vem.